Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho nos materiais sobre um tema super importante. Como é que se impulsiona a economia dos municípios, né? Especialmente os pequenos e médios aqui no Brasil. Olá, um prazer estar aqui para essa conversa. A gente tem em mãos dois tipos de documentos bem legais. Um é um guia mais geral, sabe? Pensando nas secretarias municipais de desenvolvimento econômico. Certo. E o outro é super específico, o Plano de Desenvolvimento para a próxima década de Nova Iguaçu de Goiás, uma cidade pequena. Uhum. Um caso concreto, então. Exato. A ideia aqui é entender, assim, o que tem de mais atual nessas estratégias de desenvolvimento local e, ao mesmo tempo, ver como isso funciona na prática, né? Lá no chão de uma cidade real. Afinal, o que pode fazer mesmo uma cidadezinha decolar hoje em dia? Boa pergunta. É o desafio de muitos lugares, né? Pois é. Então vamos começar a desvendar isso pelo panorama mais geral que o guia traz. Parece que aquela ideia antiga, né, de só tentar atrair uma grande fábrica, isso já não funciona tão bem assim. O guia argumenta bem isso. Aquela aposta única, sabe? Em atrair grandes empresas ou só ficar dando incentivo fiscal, muitas vezes isso falhou ou não gerou um desenvolvimento que dura, né? Sustentável. Entendi. A visão agora é que o desenvolvimento precisa ser, tipo, ativamente construído. Tem que partir das potencialidades locais. Construído. Precisamente. Tem uma mudança fundamental de papel. Antes, a Secretaria de Desenvolvimento era vista quase como um despachante de luxo para as empresas, sabe? Um facilitador. Aham. Agora, a visão é de um orquestrador. Alguém que rege um pacto econômico para o território. A pergunta muda de como a gente facilita o que aparecer para onde nós, como comunidade, queremos ir. Que modelo econômico faz sentido para este lugar? Com as características únicas que ele tem. Ah, gostei dessa ideia de orquestrador. Então quer dizer, é olhar para dentro, porque já existe. A agricultura familiar, o comércio que já está lá, as cooperativas, e buscar fortalecer isso, o tal do desenvolvimento endógeno, que nasce de dentro para fora. Exato, desenvolvimento endógeno. Mas olha, o guia ressalta uma coisa importante. Não é para escolher entre fortalecer o local ou atrair investimento de fora. Não é um ou. Ah, não é um ou. Não. A estratégia que funciona melhor combina as duas coisas. E aí entra um conceito que o guia menciona e que eu acho bem poderoso. A economia orientada por missões. Quem fala muito disso é a economista Mariana Mazzucato. Economia orientada por missões. O que seria isso na prática para um município pequeno, por exemplo? É a ideia de que o poder público pode, e talvez deva, definir grandes desafios. Desafios sociais, ambientais, sabe? E usar isso como motor do desenvolvimento. Tipo o quê? Por exemplo, tornar a cidade mais sustentável, ou erradicar a pobreza infantil, ou, sei lá, diversificar a economia para não depender só de uma coisa. Em vez de só reagir ao que o mercado dita, o governo ajuda a moldar o mercado na direção dessas missões. Direciona investimento, política pública. Entendi. Não é só crescer por crescer, sabe? É crescer com um propósito. O próprio Índice de Cidades Empreendedoras, o IES, aquele ranking famoso que mapeia o ambiente de negócios no Brasil, ele mostra isso. Mostra que fatores como capital humano qualificado, cultura empreendedora, uma boa regulação, são essenciais. Vai muito além de só trazer uma fábrica. Entendi. Então, o trabalho da Secretaria Municipal fica bem mais complexo, né? E mais estratégico também, não é só, sei lá, cortar fita de inauguração, Exatamente. é planejar, é apoiar a dona Marinalva, a padeira ali do bairro, para ela formalizar e crescer o negócio dela, é ajudar o João Paulo a encontrar qualificação e um emprego melhor, é dar suporte técnico para a Ana, lá na agricultura familiar, para ela melhorar a produção, é fortalecer a cooperativa de reciclagem do Miguel. Isso. E, ao mesmo tempo, pensar em como atrair investimentos que conversem com essa visão de futuro, né? Garantindo que seja sustentável. Ufa! É quase uma redefinição do trabalho deles. Totalmente, é uma visão bem mais ampla e integrada. E como é que um município, ou mesmo a gente olhando de fora,
pode saber se essa orquestra está afinada, se está funcionando? O guia menciona uma tal de régua de maturidade. Como é que funciona isso aí? Essa régua é uma ferramenta de autoavaliação bem interessante. Ela olha para 4 dimensões principais da secretaria ou do órgão que cuida do desenvolvimento, né? Quais são? Primeiro, a governança. Ou seja, como é que a gestão é estruturada? Ela é estratégica ou é só apagar incêndio? Depois, os mecanismos de financiamento. Depende só do orçamento da prefeitura ou busca outras fontes? Parcerias, fundos. Certo. Por último, o planejamento estratégico. Eles usam dados para tomar decisão, têm metas claras, métodos. Com base nisso, o município se encaixa nos níveis. Vai desde o caótico, onde tudo é reativo, sem rumo, até o otimizado, onde tem proatividade, usa dados, tem parcerias, visão de longo prazo. E imagino que já existam bons exemplos por aí, né? O guia cita alguns casos para a gente ter uma ideia? Sim, e são bem variados, o que é legal. Temos Palmas, lá no Tocantins. Eles focaram em fortalecer cadeias produtivas locais, tipo a de produtos da agricultura familiar, criaram até um selo Produtos da Terra. E fizeram pactos de inovação, com apoio do BNDES do governo estadual. Um exemplo claro de olhar para dentro, né? Legal. Olhar para dentro. Já Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, aquela cidade famosa pelos calçados, né? Precisou se reinventar depois de crises no setor. Sei. E fizeram isso com parcerias público-privadas, investindo em feiras internacionais importantes como a FIMEC, mas também, olha só, apoiando os micro e pequenos empreendedores locais, com programas específicos incubadoras. Quer dizer, não abandonaram a vocação principal, o calçado, mas modernizaram e diversificaram o apoio para quem era menor também. Interessante. Exatamente. Outro caso curioso é Itabirito, em Minas. Eles participam de um ecossistema regional de inovação lá, o Vale dos Inconfidentes, e usam até inteligência artificial para fazer escuta social. Escuta social, como assim? Basicamente, monitorar o que o pessoal fala sobre a cidade nas redes sociais, na mídia, para entender as demandas, sabe? E eles focam muito em integridade na gestão, o que é um diferencial. Nossa, que moderno! Aí tem Niterói, no Rio, que sempre vai bem no ICE, principalmente pela força do mercado local e por usar bem os recursos dos royalties do petróleo. Eles criaram programas como o Niterói Empreendedora, que ajudou muito pequeno negócio na pandemia, e tem projetos socioambientais fortes também. E mencionam também Conceição do Mato Dentro, outra cidade de Minas, né? Muito ligada à mineração. Que é um desafio comum, essa dependência de um recurso só. Sim, um desafio enorme. E o interessante lá é que eles criaram um fundo específico, o Fundedes, com recursos que vêm da própria mineração, justamente para investir na diversificação da economia. Estão apostando forte no turismo como uma estratégia bem montada entre as secretarias. Um fundo para diversificar, faz todo sentido. Pois é. Esses casos, embora cada um com sua história, mostram os fios condutores, né? A importância das parcerias, o foco nas vocações locais, mas com um olhar para o futuro, o uso de dados para decidir e quase sempre uma boa conversa entre o público e o privado. Mostram que dá para ser proativo, mesmo sendo pequeno ou dependente de um setor. Ok, esse panorama geral e os exemplos dão uma ótima ideia dessa mudança de mentalidade. Agora vamos aterrissar isso tudo. Pegar a lupa. Temos o plano decenal de Nova Iguaçu de Goiás. Um município pequeno, imagino eu. O que o diagnóstico inicial conta pra gente sobre ele? É um retrato bem típico de muitos pequenos municípios brasileiros, mas claro, com as suas particularidades. Nova Iguaçu de Goiás é bem jovem, foi fundada em 1991, fica lá no norte goiano. É predominantemente rural. O território é até grande, mais de 600 km², mas a área urbana mesmo é minúscula, menos de 1 km². Um ponto forte que o diagnóstico destaca é a grande cobertura de vegetação nativa, quase 76% em 2021. Isso abre um potencial, né, para trabalhar uma imagem verde, talvez ligada a práticas sustentáveis. Uma marca verde. Interessante. Que mais de ponto forte? Olha, a qualidade das pastagens é considerada boa, o que sustenta a principal atividade econômica deles, que é a pecuária bovina, gado de corte principalmente. Certo. Ele está perto de polos de mineração importantes na região e fica no chamado cinturão solar brasileiro, então tem potencial para energia fotovoltaica.
O acesso por rodovia é considerado bom e a conectividade à internet também foi apontada como positiva, o que nem sempre é realidade no interior, né? Verdade. E um dado que me surpreendeu. As notas do IDEB, aquele índice da educação básica, são boas para a região, até acima da média do estado nos anos iniciais do fundamental. Olha só, parece ter um potencial latente aí, né? Mas imagino que a lista de desafios também seja longa, como costuma ser nesses casos. Ah, sem dúvida. O diagnóstico aponta uma dependência fortíssima de cidades vizinhas, como Campinorte, para quase tudo: comércio, serviços, até saúde. A cobertura do saneamento básico adequado é baixa, só uns 61,8% dos lares. Nossa, Tem riscos ligados à água, principalmente secas periódicas, e a saúde da população é vista como vulnerável a mudanças climáticas, tipo doenças ligadas a vetores, sabe? Mosquito da dengue, essas coisas, que podem aumentar com a temperatura. entendi. E a economia, além do gado? Aí é que está um dos grandes gargalos. A diversificação é baixíssima. É basicamente o gado, um pouco de agricultura de subsistência e os empregos na prefeitura. E isso reflete direto na renda, né? Em 2010, quase 40% da população vivia com até meio salário mínimo por mês. A taxa de emprego formal é muito baixa, menos de 10% da população total em 2021, e parece que tem pouco acesso a crédito formal para quem quer empreender e abrir um negocinho. Complicado. E outro ponto que o diagnóstico levanta como crítico é a fragilidade da sociedade civil organizada. Poucas associações de produtores, de comerciantes, ONGs atuando, e o próprio governo municipal foi avaliado com baixo desempenho em alguns rankings regionais. É um cenário com muitas travas para o desenvolvimento andar, sabe? Um quadro bem complexo mesmo. Diante disso tudo, o plano usa aquela análise SWOT, né? Ou FOFA em português: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. O que salta aos olhos ali? O que eles viram de oportunidade e ameaça principal? Olha, nas oportunidades, destacam umas ideias bem alinhadas com o que a gente estava falando do guia. Usar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, aquelas metas globais para um futuro melhor, como um norte. Apostar em inovação social para resolver os problemas locais. Inovação social. Focar na inclusão produtiva, especialmente na agricultura e pecuária, para tentar tirar as pessoas da pobreza, e adotar justamente a abordagem de missões, como a da Mazzucato, para dar mais força e direção para a ação do governo local, que eles mesmos reconhecem que precisa melhorar. Faz sentido conectar com essas tendências maiores. E as ameaças? O que pode atrapalhar tudo isso? As ameaças são quase um espelho das fraquezas, né? Os impactos do clima, como secas mais fortes, a falta de uma cultura de inovação e de sustentabilidade na comunidade, e barreiras bem concretas, tipo infraestrutura precária, saneamento, energia rural que falha, falta de gente qualificada, poucas lideranças locais que consigam articular e puxar os projetos e, claro, a dificuldade de sempre, conseguir dinheiro, financiamento. O desafio do financiamento é universal quase. Bom, com esse raio-x completo, como é que o plano se propõe a mudar essa realidade? Ele define missões, né? 4 delas. Parece ser uma resposta direta a esse diagnóstico todo. Exatamente. É uma forma bem interessante de estruturar a ação, focando em grandes objetivos que podem transformar a cidade. A missão 1 é tornar-se uma cidade amiga dos empreendedores e novos negócios. O foco aqui é duplo, sabe? Dar suporte para quem já está lá, principalmente o pessoal da pecuária e da agricultura, que são a base. Mas também criar um ambiente melhor para atrair algum negócio novo, para diversificar um pouco a economia local. E como eles pensam em fazer isso na prática? Tem 2 projetos principais que se destacam aí. Primeiro, estimular a criação de associações, de pecuaristas, de agricultores, de comerciantes. A ideia é que juntos eles ganhem mais força para negociar, para buscar capacitação, para acessar o mercado, coisa que sozinhos é difícil. Entendi. A união faz a força. Exato. O segundo é criar um balcão único de atendimento, um lugar físico na cidade que funcione como um ponto de apoio centralizado. Ali você poderia ter desde orientação para abrir um negócio, até treinamento, serviço de emprego, apoio para o produtor rural, tudo num lugar só. Facilitar a vida de quem quer produzir, né? Isso. E as metas são ambiciosas, viu? Querem aumentar bastante o emprego formal e o PIB per capita em 5 e 15 anos.
e reduzir a pobreza medida pelo cada único. Fortalecer a base produtiva, então. E a segunda missão, parece que ela olha mais para dentro da própria prefeitura, é isso? Isso mesmo. A missão 2 é aperfeiçoar o governo local. O objetivo é claro, deixar a gestão municipal mais eficiente, mais capaz de apoiar o desenvolvimento. Isso passa por melhorar a arrecadação de impostos, como o IPTU, que o diagnóstico mostrou que é fraco. Passa também por melhorar a qualidade dos serviços públicos e a infraestrutura básica, água, esgoto, estrada, que são gargalos enormes. E, um ponto crucial, ser mais ativo na atração de investimentos estratégicos, não ficar só esperando. E que tipo de projeto está previsto para essa missão? Propõe reestruturar o sistema de impostos para arrecadar melhor. Criar uma coordenadoria específica dentro da prefeitura para tocar essa agenda de desenvolvimento, para ter alguém focado nisso. E lançar um programa chamado Decola Nova Iguaçu. Decola Nova Iguaçu. Com material de divulgação, buscando ativamente empresas que possam se interessar em investir lá. Talvez com o apoio da Agência de Desenvolvimento do Estado, a Codego. As metas aqui são aumentar a receita própria do município e o número de empresas formais nos próximos anos. Faz todo sentido, arrumar a casa para poder fazer mais, né? E a terceira missão? Essa parece focar mais nas pessoas no futuro. Sim, a missão 3 é reter jovens talentos e promover inovação social. Um desafio gigantesco em cidade pequena. É segurar a juventude lá, né? Demais. A molecada vai embora. Um voltado para as escolas, para estimular os alunos a pensar soluções, e outro para a comunidade em geral. As melhores ideias poderiam até receber um empurrãozinho financeiro inicial, sabe? Talvez com dinheiro de um fundo que a missão 4 propõe criar. Inovação social. Basicamente, encontrar soluções criativas que nascem ali mesmo para os problemas sociais da cidade, certo? Exatamente isso. E as metas aqui são melhorar os resultados da educação, medidos pelo IDEB, e conseguir que pelo menos algumas dessas inovações sociais saiam do papel, recebam apoio e sejam implementadas de verdade. Que legal! Valorizar as ideias locais e, por fim, a quarta missão. Essa parece ser a que amarra tudo, né? A que faz a liga. É a cola, a engrenagem para tudo isso funcionar. A missão 4 é criar um grupo de governança das missões. Isso aqui é fundamental. A ideia é formar um comitê com gente da prefeitura, claro, mas também das futuras associações de empresários e produtores, lideranças da comunidade, talvez das igrejas, ONGs, se surgirem. Enfim, um grupo bem misto. Certo. E qual seria o papel desse grupo? A função dele seria acompanhar de perto se as 4 missões estão andando, ajudar a correr atrás de recursos, gente e dinheiro, incluindo a proposta de criar um fundo municipal de desenvolvimento e garantir que os projetos sejam feitos de forma colaborativa. Isso ajuda a garantir que o plano não seja só da prefeitura, sabe? Mas que seja abraçado pela comunidade e que tenha mais chance de continuar, mesmo que mude o prefeito. Uma governança compartilhada, para garantir que o plano não fique só no papel e se perca no tempo. Esse grupo seria um motor para fazer as coisas acontecerem de forma coordenada e, espera-se, sustentável no longo prazo. Olhando o conjunto todo agora, parece um plano bem estruturado mesmo. Fortalecer a economia que já existe, missão 1, melhorar a capacidade de gestão do governo, missão 2, investir nas pessoas e na criatividade local, missão 3, e criar um mecanismo de colaboração para fazer tudo andar e durar, missão 4. Bem ambicioso para um lugar pequeno e com tantos desafios como eles mostraram ter. Sem dúvida é ambicioso. Mas talvez seja essa ambição estruturada que possa fazer diferença, né? Juntar as peças agora do guia mais geral e desse plano específico de Nova Iguaçu, parece que está emergindo um padrão, né? O desenvolvimento local hoje não é mais ficar esperando uma bala de prata, uma fábrica salvadora que vai resolver tudo. Não mesmo. É um trabalho mais artesanal, talvez, de entender profundamente o lugar, as forças, as fraquezas e construir um conjunto de estratégias, costurando parcerias com uma visão clara de futuro. Talvez essas missões sejam uma boa forma de expressar essa visão, esse propósito. Concordo. E a importância de medir os resultados fica muito clara nos 2 documentos, né? O guia sugere usar indicadores como os do IC, mas sempre olhando para o propósito da estratégia.
A gente está mesmo diversificando a economia? Está incluindo mais gente? Está sendo mais sustentável? Certo. E o plano de Nova Iguaçu faz isso direitinho, ao definir metas concretas, quantificáveis, para 5 e 15 anos. Muitas delas ligadas aos ODS, inclusive. Isso é essencial para saber se o rumo está certo e, se não tiver, poder fazer ajustes no caminho. Mas aí eu volto a pensar nos desafios que o próprio diagnóstico de Nova Iguaçu apontou. Recursos limitados, infraestrutura precária, baixa capacidade técnica lá dentro da prefeitura, sociedade civil ainda frágil. Colocar um plano tão completo assim em prática não parece uma tarefa, assim, gigantesca para eles. Quais seriam os maiores obstáculos reais ali, na sua visão? Olha, sem dúvida é gigantesca. O Guia Geral já lista aqueles desafios comuns que afligem a maioria dos municípios pequenos e médios no Brasil, né? Dinheiro curto, equipe pequena e sobrecarregada, muita burocracia, falta de infraestrutura básica, estrada ruim, saneamento que não chega para todo mundo, internet rural que falha, desigualdade social grande, mão de obra pouco qualificada para novas demandas, a dificuldade de botar todo mundo para conversar e trabalhar junto, que é a tal da governança, muita informalidade na economia, pressões ambientais e, muitas vezes, a própria dificuldade em planejar e monitorar o que se faz. A lista é longa. E o diagnóstico de Nova Iguaçu espelha quase todos esses pontos. Recursos financeiros e técnicos são claramente limitados por lá. A infraestrutura precisa de muito investimento. A economia é pouquíssimo diversificada. E aquela apontada fragilidade da sociedade civil e da própria capacidade de gestão da prefeitura são barreiras bem críticas. Pois é. Justamente por isso aquela missão 4 de criar o grupo de governança e o fundo de desenvolvimento se torna tão vital. É a tentativa deles de superar essas limitações de recursos e de articulação, buscando parceiros fora, engajando a comunidade dentro. Mas, nossa, vai exigir uma persistência e uma capacidade de articulação política e social enormes. Não é fácil. Então, no fim das contas, o que fica dessa nossa conversa toda? Fica a impressão de que transformar a realidade econômica local, especialmente nesses municípios menores, é uma maratona, sabe? Não é uma corrida de 100 metros. Boa analogia. É isso mesmo. Exige um plano bem pensado, como esse que a gente viu de Nova Iguaçu. Mas talvez exija ainda mais a construção de um pacto social forte, que envolva todo mundo, prefeitura, empresário, trabalhador, comunidade, e que dure mais do que um mandato de prefeito. É sair daquela postura mais passiva, de esperar que as coisas melhorem, para uma atitude de arregaçar as mangas e construir coletivamente esse futuro diferente. É a passagem da esperança passiva para a construção ativa, né? Bem colocado. Uma exploração realmente rica sobre como os lugares, principalmente os menores, estão buscando novos caminhos para o progresso, tentando integrar a economia, a sociedade e ambiente de uma forma mais inteligente, mais sustentável. E isso nos deixa talvez com uma provocação final aqui para a gente pensar. E para quem nos ouve também. A gente viu como tudo está interligado, né? O potencial local com as oportunidades de fora. A capacidade do governo com o engajamento da comunidade. O crescimento econômico com o bem-estar das pessoas e a saúde do planeta. Sim, tudo conectado. Diante dessa complexidade toda, como é que uma comunidade pequena, como Nova Iguaçu, pode cultivar não só a inteligência para planejar, mas a coragem coletiva para realmente bancar uma transformação dessas a longo prazo? Mesmo quando os resultados demoram a aparecer ou quando surgem os obstáculos inesperados que sempre surgem. De onde vem essa resiliência coletiva para não desistir no meio do caminho? Uma excelente pergunta para a gente refletir. De onde vem essa coragem coletiva? Com ela, então, a gente encerra esta análise aprofundada sobre estratégias para o desenvolvimento econômico local.